Boa noite, como é que vocês estão? Agora são 11h26 do dia 15 de 2 de 2024. Acabei de chegar do estádio na partida do Cruzeiro e América, onde o Cruzeiro foi derrotado por 2-0. Primeira derrota da temporada. E vamos bater um papo aqui sobre tudo que rolou durante a partida. Em primeiro lugar, falar que eu estava lá no estádio, né? Infelizmente, gravei algumas coisas para vocês, mas na hora de eu transferir os arquivos aqui do telefone para o computador, não sei o que aconteceu, parece que eu consegui excluir os arquivos. Enfim, tá tudo dando muito certo, mas vamos falar de Cruzeiro para tentar conversar um pouco aqui sobre as percepções que eu tive. No começo, eu entrei no estádio, o jogo já tava, tipo assim, o juiz tinha acabado de apitar. E eu senti que logo nos primeiros minutos a gente ainda estava se acomodando, buscando um lugar pra gente assistir o jogo, né? Eu tava com alguns amigos. Eu senti que o Cruzeiro entrou muito desligado na partida, sabe? Desligado mesmo. E aí é o que eu falo, que eu fiquei em dúvida e eu comentei isso com algumas pessoas, né? E aí eu tava vendo algumas transmissões aqui, alguns comentários das pessoas que cobram o Cruzeiro. Eu não sei se isso se deve a um cansaço físico, que o Cruzeiro tem repetido a escalação, né? Já tem uns 3, 4 jogos que são os mesmos jogadores que iniciam. Tô olhando aqui pra tela do computador toda hora para as coisas que eu anotei, tá? Mas talvez uma mudança ali do João Marcelo com o Zé Ivaldo, que às vezes entra, às vezes não entra. E tirando isso, o resto do time do Cruzeiro, 100% o mesmo. E eu acho que talvez esse foi um dos problemas da partida, sabe? Eu estava esperando que o Cruzeiro não fosse enfrentar o América com um time reserva ou um time misto, mas com algumas mexidas em alguns jogadores que o técnico conseguiria trocar e testar outras peças, às vezes dar uma rodagem. Por exemplo, eu achei que ele poderia, às vezes, não ter entrado com o Robert, que para mim não fez uma partida boa. Eu acho que ele errou tudo que ele tentou e acabou saindo com os 30 minutos, né? Nem vi se foi uma lesão séria, se foi uma lesão mais atênua, né? Mas o que acontece é que o Cruzeiro estava perdido em campo. E aí eu não. O que a gente fala, a sensação da arquibancada, do torcedor que estava lá, é que a gente olhava para o time e não reconhecia o mesmo time que foi dentro da casa do rival e ganhou de 2-0, o mesmo time que impôs o seu ritmo de jogo contra o Patrocinense. Pareceu que o Cruzeiro, de certa forma, ele entrou achando que ele ia ganhar a qualquer momento e ele achou que a qualidade técnica, às vezes o elenco superior, porque na minha visão o time do Cruzeiro é superior ao time do América, ia fazer com que o Cruzeiro ganhasse o jogo a qualquer momento. Então, o Cruzeiro tomou uma pressão inicial muito grande, umas bolas assim, não estava conseguindo sair jogando, não estava conseguindo trocar os passes, né? E depois disso aí teve uma melhora, mas nada muito assim absurdo, igual eu falei, né? O Cruzeiro foi muito refém de jogadas pelas laterais, não conseguiu construir pelo meio. Os cruzamentos que fez, a maioria foram sem algum grau de efetividade ou até mesmo perigo. Cara, foi um jogo muito ruim mesmo, sério. Foi bem difícil assistir o jogo todo, assim. Aos 30 minutos saiu o Robert, né, que eu falei, aparentemente uma lesão, espero que não seja nada grave. Mas é engraçado, né, porque um garoto que salvou praticamente o Cruzeiro do rebaixamento ano passado e não tem feito boas partidas de fato, mas é muito jovem, muito novo. Já tem pegado um estigma de um jogador ruim, sabe? Tem algumas pessoas que já estão cornetando como se não prestasse, como se não servisse. Enfim, coisas da torcida do Cruzeiro. Mas o João Pedro entra e para mim também não fez uma boa partida. Não conseguiu mostrar suas principais características, a velocidade, não finalizou, não apresentou tanto para o jogo. E aí o jogo ficou aquele jogo ruim mesmo, sabe? Poucas chances, poucas oportunidades, muitos cruzamentos, poucos chutes ao gol, para não falar quase nenhum. Eu me recordo de um chute do Matheus Pereira, que o goleiro espalma, né? E um chute sem ângulo, desequilibrado, e mesmo assim levou o perigo de gol. É um jogador excepcional, o Matheus Pereira. Muito, 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 muito bom jogador. Mas depois disso, o comentário, né? A gente falou,
Tá, beleza. Primeiro tempo horrível, o técnico vai entrar dentro do vestiário, vai dar uma corda nos jogadores, vai mexer o time, vai fazer alguma mudança, e aí o Cruzeiro vai voltar a jogar o futebol, vai desempenhar bem. Aconteceu que o segundo tempo começou, não teve nenhuma mudança, e aí eu não senti uma mudança de postura do Cruzeiro, mas eu senti do América. Em certo momento, no primeiro tempo, o América pressionou muito o Cruzeiro, e isso fez com que eles criassem muitas chances de perigo, porque o Cruzeiro errava bastante. E no segundo tempo, eu senti que o América recuou um pouco, e aí eu pensei, talvez o América esteja contente com o empate, e sabendo que o Cruzeiro ia sentir, fisicamente falando, pela temporada de jogos que tem feito com o mesmo time, o contra-ataque seria a solução. E dito e feito, né? O América recuou as linhas, abaixou as linhas, o Cruzeiro ficou trocando aqueles passes de zagueiro, sem efetividade, não conseguiu construir pelo meio, sem infiltrações e sem jogadas pela ponta que gerasse algum tipo de perigo. E aí o América abriu o placar no estádio, cara. A gente claramente percebeu, assim, né? Na hora, parte da torcida vaiou o Rafael Cabral, achou que tinha sido falha, mas na hora eu percebi que o jogador do América ele queria cruzar. E o Rafael Cabral estava fechando para interceptar o cruzamento. Mas a bola foi em direção no gol. E aí foi um golaço sem querer do jogador, tipo de coisa que acontece só com o Cruzeiro, do Renato Marques. E abriu o placar para o América. Antes disso, teve um gol anulado também, né? Do América. Muito bem anulado, impedimento claríssimo. Mas enfim, mostra fragilidade também. E para mim, fragilidade num dos setores que hoje não funcionou, que foram as duas laterais do Cruzeiro. O William foi muito mal hoje, pior do que o Marlon, na minha opinião. O Marlon não conseguiu desempenhar o futebol. E aí, na boa, eu achei que o técnico do Cruzeiro falhou muito nisso, sabe? O Nicolas Larcamon, ele tinha que ter feito essas mudanças, porque os jogadores estavam sentindo fisicamente. E não é dessa partida, mas tem algumas partidas que, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogador, o Lucas Silva, que eu tenho percebido que ele tem ficado muito desgastado pela função que ele faz do meio-campista que vai à frente, que volta, que tá sempre correndo, que tá sempre voltando. E eu não sei se é o fato dele ser capitão e às vezes isso não vai fazer com que o técnico pense duas vezes em tirar, é uma liderança, todo mundo sabe. Mas, cara, claramente precisava de ser feita uma mudança em setores como Marlon, Lucas Silva, William, e eu acho que o técnico do Cruzeiro demorou muito para fazer essas mudanças, né? Depois do gol, o gol foi aos 61, aí 8 minutos depois, né, saiu o William, entrou o Gasolina, que para mim também não agregou muito, mas não teve culpa. O time do Cruzeiro sentiu muito gol, muito gol. E junto com ele saiu o Arthur Gomes e entrou o Fernando, que para mim foi outro erro do técnico. Se tinha alguém que estava se destacando do meio para frente, esse alguém era o Arthur Gomes. E para mim tinha que ter mantido. Não aparentava ter sentido nada, não aparentava estar cansado, mas entrou o Fernando que não fez uma boa partida como o time do Cruzeiro em geral. Depois disso, parece que o time do Cruzeiro encontrou dificuldades que estavam encontrando antes. O América, mais uma vez, abaixou as linhas. O time do Cruzeiro não conseguia destravar a retranca do América. E aí, aos 87, foi isso mesmo. Aos 87, depois disso, fizeram várias mudanças. Aí entrou Rafael Elias no lugar do João Pedro, que eu não entendi também. Um atacante no lugar do ponta. Entrou o Ian Lucas no lugar do Neres. O Romero foi fazer a zaga. E aí o time do Cruzeiro virou uma bagunça completa. Bagunça. O América faz o gol, né? Aos 87 minutos. Uma bola dentro da área que ficou... O Ian Lucas não fez a falta na lateral, no escanteio. O cara cruzou, conseguiu achar o passe dentro da área. Zagueiro caindo, carrinho pro lado, carrinho pro outro. Gol do América. E aí depois disso o Cruzeiro pegou uma pilha gigantesca, cara. Gigantesca. Tanto é que aos 96 o Lucas Romero foi expulso. Não revi o lance. No estádio eu não percebi nada, não vi nada da entrada do Lucas Romero, se tinha sido cotovelada, enfim. A gente até estranhou, que do nada o juiz apitou e expulsou ele, mas parece que tem gente falando que realmente houve o movimento, né? Mas enfim, tirando isso também,
teve uma bola na mão, um carrinho do América, o jogador naquela mão de apoio. Mais uma vez, não sou especialista em regra, não sei se a regra diz que é para marcar pênalti ou não. O que eu posso falar? Já houveram situações em que foi marcado pênalti dessa maneira e já houveram situações que não foram marcadas também. Então, a arbitragem brasileira, nunca se sabe o critério. E isso é péssimo. Mas, enfim, agora vamos falar um pouco sobre o que essa derrota pode significar para o Cruzeiro. Sinceramente, eu acho que os jogadores do Cruzeiro, eles entraram na pilha do América. E isso é tão preocupante, porque assim, não era pra estar acontecendo isso, sabe? O Cruzeiro tá em outro nível de time. O Cruzeiro tá disputando a Série A, o Cruzeiro tá disputando uma Copa Sul-Americana, o Cruzeiro almeja coisas grandes nessa temporada, tem feito investimentos para alcançar coisas grandes nessa temporada. E o América é um time de segunda divisão, sabe? Que está em processo de reconstrução, é um time muito bem gerido no quesito financeiro, que ficou e figurou por bastante tempo na elite do futebol brasileiro, teve o descenso na última temporada, mas assim, aquela briga no final do jogo ali, entre o William e Fernando, e João Marcelo entrou, Gasolina separando, Matheus Pereira, Dineno, mostrou um psicológico do Cruzeiro que eu não achei que tipo assim, que fosse necessário para essa partida. Derrotas acontecem, sabe? É a quarta ou a quinta partida do Campeonato Mineiro. Ainda tem mais 2 jogos. Tem um jogo importantíssimo na próxima semana, que é o jogo da Copa do Brasil. Que esse sim vale muita coisa, esse sim tem que entrar pilhado. Mas eu senti que os jogadores do Cruzeiro não se esforçaram, não entraram com gás, não entraram com a vontade de vencer a partida. E a partir do momento em que teve o placar em desfavor do time do Cruzeiro, quiseram mostrar de alguma forma um inconformismo que deveria ter sido mostrado antes. Que deveria ter sido mostrado nos primeiros 15 minutos, dominando o jogo, indo pra cima, chutando para gol, dando bola em boa condição pro centroavante do Cruzeiro finalizar, sabe? Enfim, parece que o time do Cruzeiro foi aquela partida que eu costumo comentar, tem dia que é noite, que nada deu certo. A formação não deu certo, os laterais não deu certo, a saída de 3 não deu certo, o meio-campo do Cruzeiro não funcionou, o ataque não funcionou, muitos erros individuais. Então, eu acho que é muito aquilo que o técnico Nicolas Larcamón falou, né? Eu acho que nem a vitória contra o Atlético foi um sinal de que estava tudo muito bem, muito menos a derrota com o América vai ser um sinal de que estamos perdidos e acabou. Mas eu acho que é preciso encontrar um equilíbrio e encontrar uma saída para que, dentro do próprio elenco, o técnico do Cruzeiro entenda que existem algumas pessoas, alguns jogadores que não podem fazer certas funções. Por exemplo, ele acabou com o time do Cruzeiro quando ele colocou o Rafael Elias para jogar de ponta. O Rafael Elias, no final do jogo, estava recompondo o lateral, marcando. Sabe, com todo respeito ao jogador, que é um centroavante, mas que na centroavança já demonstrou dificuldades. Aí vai jogar ele na ponta, numa fogueira danada, voltando de uma lesão, primeira partida dele da temporada, se eu não me engano. Então, assim, acho que errou bastante, errou em não substituir o Lucas Silva, errou em não substituir o Lucas Romero, errou em tirar o Neres para colocar um meio-campista e botar o Romero para fazer a zaga. E foi uma partida para se esquecer mesmo. No mais, eu acho que talvez sirva como um alerta dentro do próprio time, né? Hoje no Mineirão a gente teve a presença do Ronaldo, ele estava lá. Então, eu espero que consiga pegar essa derrota e fazer algo melhor disso tudo que a gente está falando. Mais uma vez eu vou destacar que... E eu acho também que uma das coisas que prejudicou, sabe? A torcida do Cruzeiro está engasgada com a América já tem algum bom tempo. A gente vê o retrospecto dos clássicos. O Atlético Mineiro, que é o maior rival do Cruzeiro, tem incomodado muito menos do que o América, o Cruzeiro. Então, toda essa pressão, essa pilha, a gente conseguia sentir isso do estádio, sabe? Que a torcida estava lá, a torcida apoiou os 90 minutos, cantou os 90 minutos, mas que uma certa impaciência com algumas coisas
fez com que os próprios jogadores do Cruzeiro deixassem de arriscar lances que estavam arriscando antes, às vezes um drible, 1 contra 1, uma bola mais longa, e para fazer aquele simples. E aí ficou naquela bola que vai do ponta, lateral, meio-campista, zagueiro, recua para goleiro, zagueiro, lateral, ponta, e fica fazendo aquele círculo no campo, né, sem alguma efetividade nenhuma. Então, de uma maneira geral, uma partida péssima do Cruzeiro, esquecível mesmo, lamentável, mas que deu para tirar muitas boas lições, e eu espero isso desse elenco. Não só do elenco, mas do técnico do Cruzeiro. E agora é esperar, porque muito provavelmente o próximo compromisso do Cruzeiro, que é fora de casa, na rodada do Campeonato Mineiro, o técnico mesmo já falou que vai ser um time que ele vai dar rodagem para outros jogadores que não tem tantos minutos ainda, né? E aí eu acho importante isso mesmo, por questões do jogo da Copa do Brasil. E vamos esperar uma postura diferente, mesmo desses jogadores que não têm uma rodagem, sabe? Mas uma postura de entrega, uma postura de querer mesmo, de estar no Cruzeiro e jogando no Cruzeiro e sentir orgulho disso. Porque hoje foi uma partida que faltou tudo. Faltou técnica, faltou postura, faltou vontade, faltou raça, faltou substituições boas. Mas, como eu já falei, não dá para se ganhar sempre. E as derrotas também são importantes para aprendizado. Espero que o Cruzeiro não pegue pilha nessa derrota, não veja isso como um absurdo. Ouvi muita gente reclamando da arbitragem, para mim foi um árbitro fraco, como todos da Federação Mineira de Futebol. Não dá para se esperar muito dele. Então, mas para mim não interferiu na partida. Com todo respeito, não acho que interferiu. Eu acho que o time do Cruzeiro tem muito mais futebol e tem muito mais time e poderia ter feito muito mais a partida para evitar uma derrota ou um placar negativo dentro do Mineirão diante da sua torcida. Então é isso, galera. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Gostou? Não gostou? Discorda? Concorda? Achou alguma coisa aqui que eu não percebi? Deixa nos comentários. Vamos utilizar aqui para a gente estar sempre trocando ideias, sempre falando do Cruzeiro. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente está postando aí todos os jogos do Cruzeiro. Então, tentando fazer o melhor, né? Sempre trazendo aqui a opinião de um torcedor que só quer ver o time feliz, o time bem. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tamo junto.